O Tech News hoje em uma visita à sede do Facebook em São Paulo, e a gente não vai falar sobre a rede social. Nós vamos falar sobre os trabalhos que o Facebook vem desenvolvendo aqui no Brasil. São diversos braços de ação que focam o empreendedorismo, focam a educação, e o objetivo no final de tudo isso é preparar as pessoas para uma nova realidade. Tem um mundo novo sendo desenvolvido a cada segundo, e o Facebook está atento a isso. E a gente vai falar sobre algumas dessas iniciativas que já estão em andamento há algum tempo, fazer um balanço de tudo isso. E é por isso que eu estou aqui para esse bate-papo com o Eduardo Lopes. Obrigado, Edu. Tudo bem? Olá, tudo bem. E você, Carlos? Obrigado por nos receber aqui. É um prazer. E, bom, vamos começar pelo começo. Vamos lá. Vamos do mais recente, depois a gente vai recuando no tempo. Tá bem. O Facebook está apresentando um espaço novo que vai congregar todas essas ações que de algum modo já estão em andamento, vai trazer coisas novas, é a chamada Estação Hack. O que é isso e por que o Brasil está recebendo esse espaço, mais especificamente São Paulo agora? Legal. Bom, Carlos, a Estação Hack, como você mencionou, é um espaço novo. Ela traz coisas que a gente já faz e sabe fazer, mas traz coisas muito novas. É o primeiro centro para a inovação que o Facebook abre no mundo. E isso diz muito sobre o quão, já responde a sua segunda pergunta, o quanto o Brasil é importante para o Facebook. Na Estação Hack a gente vai trabalhar em 3 pilares. A gente vai principalmente atuar na capacitação de jovens voltados para gerar talentos tecnológicos, né? Ou seja, a gente vai treinar jovens ali em programação, trazer habilidades também voltadas para empregabilidade, de planejamento de carreira. A gente vai também, olhando para os pequenos e médios empreendedores, empresários, capacitar essas pessoas, esses empreendedores, a fazerem negócios, a expandirem seus negócios. E a gente vai atuar também com negócios disruptivos, ou seja, com inovação. E aí é que entra o nosso braço para aceleração de startups. E tudo isso vai acontecer nesse espaço que a gente vai abrir na Avenida Paulista. Bom, em relação à sua segunda pergunta, né, por que o Brasil? Porque o Facebook está no Brasil há alguns anos e a gente foi muito bem recebido pelo Brasil, pelos brasileiros. E esse investimento, essa iniciativa é para devolver para o Brasil todo esse acolhimento, toda essa receptividade que a gente teve e o fato de que hoje em dia, mensalmente, 120 milhões de brasileiros acessam a nossa plataforma. Milhões de pequenas e médias empresas fazem uso do Facebook para expandir os seus negócios. Então, nada mais importante do que a gente devolver e a Estação Hack tem essa finalidade. Agora, é interessante a gente pensar que são coisas que, em princípio, nascem ali juntas, mas depois ganham rumos diferentes, né? O fato de as pessoas usarem a plataforma para fazer negócio ou para que, de algum modo, tenham visibilidade, deem para o negócio uma maior visibilidade. E o outro lado, que é a apropriação dessas ferramentas, é conhecer programação, é entender modelos de negócio, é saber como fazer crescer uma empresa, né, nesse processo chamado aceleração. São coisas que nascem juntas, mas que ganham caminhos diferentes. Como é que a gente trabalha cada uma dessas frentes? Como é que vocês vão dar vazão para tudo isso? Porque a demanda é grande. Né? Claro, a demanda é muito grande e a Estação Hack vem porque a demanda é muito grande e há muito espaço para se fazer mais e fazer coisas novas. Como você disse, ao transformar as pessoas de consumidores em criadores de tecnologia, é o que a gente está buscando, por exemplo, ao treinar os jovens para serem programadores. Ou seja, hoje em dia eles consomem muito, né, e agora eles vão poder criar, porque eles vão ter as ferramentas necessárias para isso. E isso eles também estão mirando para os empregos do futuro. Né? A gente sabe que é uma transição na economia, que o uso de dados, as ferramentas tecnológicas são cada vez mais importantes. Então, ao capacitá-los para esses empregos do século XXI, nós estamos também transformando essas pessoas em criadores do futuro, criadores de tecnologia. Em relação ao ponto de isso estar tudo no mesmo espaço, como você disse, são iniciativas diferentes, mas que elas se comunicam muito. Então imagina que eu tenho uma startup, que é um negócio de base tecnológica que é disruptivo, que é inovador. Muitas vezes, uma das barreiras ao crescimento dessas startups é a falta de mão de obra qualificada. Se eu vou ter, de um lado, dentro do mesmo espaço, essas startups precisando de gente qualificada, e do outro, jovens que estão ali
com muita vontade e determinação, estão aprendendo, estão se qualificando, eu já junto duas pontas. Ao mesmo tempo, eu inspiro aquele jovem de que aquele conhecimento que ele está aprendendo, ele vai utilizar na prática, ou seja, ele está vendo a pessoa do outro lado do corredor utilizar aquilo. E a gente acredita que essa mistura é muito positiva, ela é muito rica e ela tem uma potencialidade que a gente não consegue nem dizer de antemão qual é que é, mas a gente sabe que é um efeito multiplicador. A gente pega os números, né, de desempregados no Brasil, aí a gente olha o volume de empresas que nascem e aí a gente percebe que não é uma equação que se sustenta ali, que é uma relação meio torta, né? Não é todo mundo que, embora seja esse o anseio da maioria, talvez, não é todo mundo que consegue investir no próprio negócio. Sobretudo porque a gente não tem um Brasil só, né? São vários Brasis, é um chavão, mas de fato essa é a realidade. Imagino que vocês sejam confrontados com isso diariamente, não só para esse tipo de atividade, mas em diferentes frentes. São muitos Brasis. Como é que eu preparo o cara do Sul, o cara do Sudeste e vou lá para cima, lá no Norte, para entender essas realidades? Isso é possível? Isso é viável do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da capacitação? É possível isso ser feito? Ou não? A gente assume que só os grandes centros vão conseguir dar vazão para todo esse potencial? Olha, a gente acredita que é possível, não só é possível, como está acontecendo, né? Então, por exemplo, um dos nossas bases ali, ao fazer esse tipo de iniciativa como a Estação Hack, é investir na criatividade do brasileiro. O brasileiro é muito criativo e não é o brasileiro de São Paulo, do Rio ou de Brasília, é o brasileiro que está em qualquer lugar do país, né? E o que a gente precisa é ouvir mais essas pessoas e trazê-las mais para perto. Por exemplo, você mencionou de iniciativas que a gente vinha fazendo no passado e algumas delas percorreram o Brasil e a gente está construindo esse centro aqui em São Paulo, mas é muito inspirado nessas ações que já percorreram o Brasil e continuam percorrendo o Brasil. Eu coletei os resultados disso, captei o que deu certo, o que não deu certo e coloquei tudo num caldeirão. Exatamente, exatamente. Então a gente tem, por exemplo, vou falar concretamente de algumas iniciativas. A gente tem a Maratona Facebook, que ela percorreu 10 favelas no Rio de Janeiro, agora ela está no Nordeste, passou por Salvador e Fortaleza e continua circulando. É um contato, a gente aprende tanto nessas experiências e a gente continua fazendo com que elas aconteçam por aí, mas a gente também traz esse aprendizado para esse espaço, né, e vai construir em cima disso. A gente tem programas, por exemplo, como Ela Faz História, que é voltado para o empoderamento feminino. Então também são histórias do Brasil inteiro, são histórias que vão inspirar as pessoas que estão em qualquer cidade, que estão aqui e que estão até mesmo em outros lugares do mundo, porque são histórias que realmente inspiram pessoas no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. E é curioso quando você faz essa descrição e a gente percebe que esse trabalho está sendo feito por uma empresa essencialmente de tecnologia. E eu costumo dizer isso muito, falo isso sempre, e algumas pessoas torcem o nariz porque tem uma visão equivocada, sobretudo aquele cara que está acostumado a ficar na frente do computador escrevendo linhas e mais linhas. Ele acha que o software é mais importante, que o hardware é mais importante. Eu acho que gente é mais importante. Essa é a aposta do Facebook. A gente olha para as pessoas e consegue perceber que a plataforma ela vai se moldar às necessidades dessas pessoas, seja qual for a plataforma. Nesse caso aqui a gente está falando de um espaço para fomentar a inovação, para o empreendedorismo. Seja qual for a plataforma, seja qual for o meio, o fim são as pessoas e é para elas que tudo isso vai. Essa é a noção que as empresas de tecnologia têm que ter já de algum tempo, muito embora poucas trabalhem com isso de maneira evidente? Olha, você tocou num ponto muito importante. Nós acreditamos nisso, ou seja, é algo que eu costumo dizer e eu repito aqui, a tecnologia pode mudar a vida das pessoas e de fato muda, ela tem um poder transformador, mas é o que as pessoas fazem com a tecnologia que é realmente transformador. Ou seja, as pessoas têm muito poder de mudar a tecnologia. Quando a gente junta pessoas que eventualmente não tenham uma habilidade técnica, um conhecimento técnico, mas tem muita criatividade, tem muita vontade, determinação, que é um traço muito próprio do brasileiro, né? A gente fala que o brasileiro não desiste nunca e ele é muito criativo. Quando a gente alia essa vontade, essa determinação a um conhecimento técnico, não dá nem para pré-dizer o que vai acontecer, quais serão os resultados. A gente sabe que o resultado disso vai ser muita inovação, muitas coisas novas e muita transformação. Ou seja, é nisso que a gente acredita. E é como você disse, a gente tem que juntar as pessoas com a tecnologia. E só daí a gente vai conseguir criar coisas
novas e transformadoras que vão ter um impacto e que já tem um impacto muito grande na realidade do Brasil e do mundo de forma geral. Algum tempo atrás, eu conversava com um educador e falava sobre a relação cada vez mais próxima das crianças com a tecnologia. E aí se questionava o uso de smartphone, o uso do tablet, e esses questionamentos que surgem e que a gente fica dando volta neles e não se tem uma solução pronta, porque a gente estava no calor dessa história, talvez daqui a alguns anos, não sei. E no meio da conversa surgiu essa história de que é fundamental que se aproxime cada vez mais os jovens, as crianças, sobretudo, da linguagem de programação. Talvez não com a finalidade de transformar 100% daquela sala em programadores, né? Sair todo mundo aqui escrevendo um aplicativo ou qualquer coisa do gênero, mas para que passem a entender o conceito, para que entendam a lógica da programação. Afinal de contas, essa é a lógica que está regendo o nosso mundo hoje, né? A gente passa mais tempo grudado nisso aqui do que em qualquer outro aparelho. Como é que você tem percebido, como é que o Facebook tem percebido ao longo do tempo e com esses cursos, etc., o resultado dessa aproximação? Essa história de ensinar para a molecada a programação, ou talvez até para aqueles que já são mais velhos. Como é que tem sido o resultado de tudo isso? Claro. Bom, primeiro, a gente sabe o quão a tecnologia, como eu já mencionei, pode transformar e como a gente pode criar coisas que a gente nem sabe aonde elas vão chegar. Bom, nós fomos falar com muitos especialistas, né? Então a Estação REC, ela é uma rede de parceiros super qualificados, super provados e que são excelentes nas suas áreas, que são, por exemplo, escolas de programação, organizações que ensinam programação. E o que nós ouvimos deles, que são os especialistas, e o que nós experimentamos na prática, dentro do nosso ambiente de engenheiros e desenvolvedores, é que aprender programação tem a finalidade específica de gerar novos talentos na área, ou seja, pessoas que efetivamente vão trabalhar com isso, mas ela tem uma capacidade de agregar na formação dos alunos, dos jovens, que vai muito além disso. É o que você mencionou, de lógica, de raciocínio, são elementos que vão ajudar a formação como um todo, seja para uma pessoa que venha se transformar num programador de fato ou não, né? E os programas da Estação REC, por exemplo, eles são pensados justamente para que as pessoas sigam os caminhos que forem os mais apropriados para elas. A gente não está dizendo que há um caminho que todos devam seguir, a gente quer dar ferramentas e oportunidades. Então, aqueles que se interessarem pela área de tecnologia, podem, a partir de um curso de programação, vão ter um workshop sobre carreiras na área de tecnologia, para ver se aquele é o caminho. Eventualmente, aquela pessoa que se qualificou, fez um curso realmente profissionalizante, nós vamos ter workshops de empregabilidade, de acesso a oportunidades de trabalho, para que ela então se insira no mercado. Ou, eventualmente, aquela pessoa só despertou ali uma nova forma, uma curiosidade, uma nova forma de enxergar problemas e solução de problemas. Porque esse trabalho a partir de projetos, ele tem muito essa vantagem também. Você ajuda a desenvolver técnicas de enfrentamento de problemas, de proposição de soluções, né? E isso, independentemente se vai ser uma solução tecnológica ou não, né? Então, a gente acredita que esse ferramental é muito válido para a vida de forma geral. E para a gente poder concluir, para eu poder te liberar, você tem uma Estação REC para colocar em funcionamento, se a gente pudesse projetar, eu sei que no mundo da tecnologia, quando a gente olha para frente, é amanhã, né? Não dá para fazer uma projeção muito longa. Dá para dizer que tipo de negócio, que tipo de mentalidade empreendedora, vamos colocar em outro termo, sobreviverá em um universo em transformação? Porque isso que o Facebook faz hoje, basicamente, é colocar o contrapiso ali de uma construção que está em andamento e seguir com várias outras etapas nessa construção. O que fica, o que desaparece, já que a gente fala tanto em desaparecimento de empregos ou ressignificação de muitas coisas e tudo mais, o que permanece, o que vai embora, se você pudesse olhar para o futuro, no meio desses caras todos que você está reunindo? Olha, a nossa crença é que as coisas que realmente perduram, que inspiram e atraem pessoas são as coisas que têm propósito, são as iniciativas que têm propósito. E, por exemplo, quando a gente olha para as startups que a gente quer ter lá na Estação REC, são startups de impacto social, são negócios, são sustentáveis, são lucrativos, mas elas miram
para as pessoas que têm mais necessidade, para a base da pirâmide, ou seja, são empreendedores com propósito. Então isso é algo que tá intrínseco ao Facebook, né, de formar comunidades, de aproximar o mundo e de dar oportunidades às pessoas que têm propósito. Então eu acho que assim, o que vai perdurar, olhando para frente, independentemente de que mundo a gente vai viver daqui para frente, são as iniciativas e as ações de propósito. E a gente acredita nisso e está investindo nisso na Estação Hack. Edu, obrigado por nos receber aqui. Parabéns pelo trabalho e tenho certeza que a gente ainda vai falar muitas outras vezes, porque tem muita novidade para vir por aí, né? Obrigado, Carlos. Foi um prazer conversar com você. Valeu. E você continua ligado aqui no Tech News, claro, com muito assunto para falar sobre o mundo da tecnologia.